Fala pessoal, tudo bem? E chegou o nosso momento de falarmos aqui do projeto Discipulando com Leitura e hoje é dia do capítulo 3 do livro Homem Sem Amarras, Deixe-o Viver, do T.D. Jakes. E esse livro é incrível, se você ainda não adquiriu esse livro ou não iniciou a leitura, eu quero encorajá-lo a fazê-lo, em nome de Jesus. E o capítulo 3 é interessante, ele fala confrontando o menino dentro de você. Dentro de cada um de nós existe um menino que precisa ser confrontado muitas vezes nas suas meninices, nas suas pirraças, se é que você me entende. E neste capítulo o autor começa dizendo que não podemos mais permitir que nosso passado destrua o que Deus tem para nós no presente. Muitas pessoas que estão presas no presente é justamente porque ainda estão amarradas lá no passado. Muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer no presente, estão ali travadas, é porque estão amarradas ainda em alguns pontos, em alguns traumas, em alguns problemas que viveram no passado e muitas vezes na mais terna infância. Mas ele também fala que enfrentaremos uma batalha ao levar a sério essa ideia de nos libertarmos disso. Então, todas as vezes que nós estamos precisando ou querendo ou desejoso de viver uma libertação em alguma área, viver um desprendimento, um romper em uma área, ele fala que a gente vai enfrentar algumas batalhas. Porque, na verdade, aquilo que não pode ser enfrentado, confrontado, nunca vai poder ser mudado. Então, você nunca conseguirá ser quem quer ser enquanto não se desprender de quem você era. É interessante isso que ele fala. Eu vou repetir essa frase. Você nunca conseguirá ser quem quer ser enquanto não se desprender de quem você era. E esse capítulo 3 vai tratar justamente disso. Ele fala de Jacó. Ele fala que Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se dispôs a lutar com ele até o amanhecer, diz Gênesis 32. Já eu comento mais esse ponto aqui. Então, o desafio é parar de fugir do seu passado. Você não pode fugir do seu passado. Você não pode mudar o que já passou, mas você pode dar um novo sentido hoje para ele, para que você viva a sua vida de uma maneira diferente. Passado se enfrenta, passado se resolve e segue em frente. Nunca fuja daquilo que aconteceu, mas em frente, mude, resolve e siga em frente. E Jakes afirma que se quiser ser livre, você precisa estar disposto a desafiar todas as suas definições de masculinidade até hoje. Valendo ressaltar que esse livro é para homem. É para que os homens se desenvolvam cada vez mais. Então, é preciso se ter essa disposição de enfrentar questões das quais outros homens fogem. Por isso que não se desenvolve. Então a liberdade só chega quando nos desafiamos, quando confessamos a nós mesmos coisas que talvez não tenhamos dito às nossas esposas, aos nossos amigos, aos nossos pais. Então é hora de enfrentar essas questões antigas. É um dos pontos que o T.D. Jakes traz aqui neste livro incrível, que eu quero ler daqui a pouquinho um pedaço para você. Então essas questões são inimigas da nossa alma, né? Essas questões antigas são inimigas da sua alma, inimigas do seu avanço, da sua maturidade como homem. Então o conselho principal desse capítulo é enfrente essas coisas, resolva e siga em frente. O autor afirma não temer bruxas, feitiçarias ou demônios. Ele também não tem medo de assaltos, roubos, violências ou crimes. Ele afirma aqui nesse capítulo. Mas se existe algo contra quem se debate e luta constantemente, é justamente o inimigo dentro dele. Isso é o que mais o preocupa. São esses inimigos, esses traumas, essas questões que muitas vezes deixam as pessoas paralisadas. Então, se algo te faz andar para trás, este é o seu inimigo interno. Se algo te faz paralisar no presente, este é um inimigo interno que precisa ser enfrentado. O livro de Hebreus faz uma descrição assustadora de homens que não conseguem confrontar o inimigo interno. O livro de Romanos faz uma descrição assustadora
de homens que não têm coragem de confrontar o inimigo interno. Olha só o que diz capítulo 1, versículos 21 e 28. Diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esse versículo é interessante. Esses homens conhecem ao Senhor, ou conheceram ao Senhor, mas decidiram não glorificá-lo como Deus. O julgamento divino foi entregar esses homens a si mesmos, ou seja, foi entregar esses homens a viverem as suas vidas da maneira que eles acharem que devem, e não a partir dos princípios e valores que são adquiridos a partir do conhecimento de Deus, de quem é Deus. Ele afirma que há coisas ocultas em nós, e por causa delas desprezamos os outros. E sim, tomamos todo o cuidado para manter, para ter a certeza de que ninguém saberá o que espreita os cantos sombrios do nosso coração. E por mais que a gente tenta escondê-las e mantê-las ocultas, essas coisas estão lá, elas sempre estarão lá. Então por isso precisamos confrontar e enfrentar essas coisas. Em circunstâncias difíceis, essas fraquezas secretas podem explodir impetuosamente com consequências terríveis. Então, quando eu não trato essas coisas, em algum momento da nossa vida, essas coisas virão para fora, vão explodir e vão gerar consequências terríveis. E nossa salvação repousa no fato de Deus ter posto a mão sobre nós. E aí ele entra num ponto importante que eu quero ler aqui no livro. Ele fala sobre o encontro que Jacó teve com Deus. E o texto está justamente em Gênesis 32, de 22 a 24, que ele cita aqui. Ele fala o seguinte: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. É interessante isso, porque ele fala que Jacó não necessariamente era solitário, mas ele ficou sozinho naquele momento. Por quê? Porque se você conhece esse texto, você vai perceber que esse momento é o momento do encontro mais genuíno que Jacó teve com Deus, depois daquele encontro onde ele viu a escada e ele viu anjos subindo e descendo, daquele encontro quando ele saiu fugido de sua casa, porque Esaú, na verdade, estava ameaçando matá-lo. Então esse encontro aqui foi o encontro da transformação. Ele ficou sozinho e ele lutou com aquele anjo. A Bíblia fala que ele lutou com Deus. Então o ponto que o T.D. Jakes traz nesse livro é: você precisa lutar até que você vença essas questões dentro de você. Por que ele fala isso? Porque em um momento aqui, o anjo que está lutando com Jacó, e a Bíblia fala que Jacó agarra ele e fala: eu não vou te liberar até que você me abençoe. A Bíblia diz que o anjo fala para ele o seguinte: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ora, queridos, você acha mesmo que Deus não sabia qual era o nome de Jacó? Você acha mesmo que um anjo enviado por Deus para ter aquele encontro não sabia que aquele homem se chamava Jacó? Na verdade, eu acredito que quando o anjo pergunta qual é o seu nome, e ele responde: meu nome é Jacó, ele está ali confessando algo que estava guardado na sua vida por anos e anos, quando ele enganou o seu irmão. Porque o seu irmão, quando foi enganado, disse: não é à toa que o seu nome é Jacó, o enganador. Então, quando Jacó fala o seguinte: meu nome é Jacó, ele está dizendo: olha, eu sou um enganador. Ele fez uma confissão íntima de algo que poucos sabiam, de algo que ele viveu que poucos sabiam, e que isso ele trouxe à tona depois de 20 anos, diz a Bíblia. E quando ele faz isso diante de Deus, esse encontro só com Deus, essa luta contra essas questões internas, a Bíblia diz que o anjo disse o seguinte para ele: pois a partir de hoje você se chamará Israel, que quer dizer
sorriso de Deus ou a alegria de Deus. Então, esse é um ponto importante. Quando você tem encontros sozinhos e genuínos com o Senhor e coloca para fora todas aquelas questões do passado que te paralisam hoje, que mantêm você presa em uma fase na sua vida, certamente o Senhor vai te dar essa vitória e você vai começar a viver coisas grandiosas com Ele. Mais uma vez, eu quero encorajar você a ler este livro, que é muito impactante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.